São muito poucos os atores que conseguem eternizar um personagem sem ficar escravo desse personagem para sempre. Durante muito tempo, Sylvester Stallone, um ator muito subestimado pela crítica, muito subvalorizado pela crítica, teve essa coisa de ficar estigmatizado com um único personagem, né? Ele de fato fez muito sucesso com o Rocky 1, 2 e 3, né? Mas o problema é que o Rocky Balboa, o mais querido e mais famoso boxeador de Hollywood, era o seu único papel, era o seu único personagem realmente relevante nessa época aí. E foi mais ou menos nessa época do Rocky 3 que aparece a proposta para ele filmar Rambo, Programado para Matar. Filme baseado no livro First Blood, em que um boina verde veterano da guerra do Vietnã volta para casa e é hostilizado por pessoas do seu próprio país. É isso aí, galera, somos o Nerd na TV, seu canal de cultura pop e entretenimento alternativo, e todo o canal Nerd já falou sobre a franquia Rambo, para falar sobre esse novo filme aí, o Rambo, né, o retorno do maior brucutu dos anos 80. Nerd na TV não poderia ficar de fora dessa, né? Até porque nós também somos muito fãs desse icônico personagem do Sylvester Stallone. É justo dizer que o Rocky, ele lança o Sylvester Stallone, mas é o Rambo que o consagra, e é preciso dizer que depois de ter ficado tão marcado com esses dois personagens, o Stallone apresentou ao mundo outros personagens marcantes, carismáticos, sem ficar marcado por nenhum deles. Ele ficou marcado, mas não ficou escravo desses dois personagens. Ou seja, esse ator tão subestimado pela crítica eternizou dois grandes personagens e fez outros vários interessantes sem ficar escravo de nenhum. Esse é o ator que a crítica costuma ter tão baixa conta, né? Mas vamos falar, hoje o negócio é Rambo, beleza, galera? Então a gente tem no primeiro filme, galera, a gente vai acompanhar aqui um pouco da franquia, acompanhando aí a evolução desse personagem, beleza? Então a gente tem aqui, né? Rambo provavelmente ele é o personagem que definiu o padrão dos heróis de filmes de ação dos anos 80. Assim como os anos 70 pertenceram ao Clint Eastwood e ao Charles Bronson, e os anos anteriores a gente teve o Charlton Heston, Kirk Douglas, fazendo o típico herói de como ser herói da época, né? Nos anos 80 a gente teve aí a chegada aí de um novo tipo de herói, né? O herói que tá sempre pronto pra guerra, entendeu? O herói forte fisicamente, entendeu? O herói que ele apresenta você logo pra ação, né? Que não fica muito de conversinha. Depois do Rambo, Schwarzenegger apresentou Comando para Matar, que nada mais é do que o Rambo estrelado pelo Schwarzenegger, né? Haja vista, né? Provavelmente os dois maiores atores de filmes de ação da história, né? São inclusive muito amigos e depois de muito tempo acabaram atuando juntos, né? Em Mercenários e em Rota de Fuga. E aqui então nós temos o Rambo retornando, né? Um personagem que tá cheio de traumas de guerra, viu muita porcaria acontecendo, entendeu? Chega em casa, né? Tá voltando pra casa, tá indo visitar um amigo que voltou da guerra junto com ele e descobre que esse amigo tinha sido envenenado pelo gás laranja, né? Morreu de câncer, tudo, e aí simplesmente o Rambo fica desolado, tá andando pela cidade e começa a ser hostilizado pelo xerife local de uma cidadezinha, interpretado pelo Brian Dennehy, excelente no papel. E aí o Rambo acaba tendo um surto de guerra pós-traumático e põe a cidade abaixo, né? Apesar do título Programado para Matar, é bom lembrar que o Rambo mata apenas uma pessoa nesse filme e por acidente, não foi proposital. A gente tem também Richard Crenna interpretando o Coronel Trautmann, né, que é o mentor do Rambo, é meio que um mestre do Rambo aí, que ensinou ele todas as táticas de guerra. E a gente precisa ver que o papel excelente, interpretou demais esse papel também, tava o Richard Crenna, infelizmente já falecido. E a gente vê aqui, uma trilha sonora poderia ser usada em vídeos motivacionais, tamanho crescendo, tamanha qualidade dessa trilha. É um filme, a gente vê o Stallone apresentando muito mais com ações do que com falas, né, o seu personagem, né? Richard Crenna, ele fala das habilidades do Rambo pro xerife. A gente vê o Rambo ele fazendo aquilo que o coronel diz que ele é capaz de fazer. Isso é interessantíssimo, né? Quando isso é feito, assim, apenas em imagens, quando, tipo, não precisa a palavra, mas foi pertinente porque isso serviu para pôr medo no xerife. Ele não estava vendo o que o Rambo estava fazendo, só nós espectadores estávamos vendo. E aí vamos lá então. O sucesso desse filme no Brasil foi tamanho que a gente viu algumas
bizarrices aparecerem na televisão brasileira. Por exemplo, a TV Globo tinha comprado os direitos de exibição de Rambo 2, do qual nós já vamos falar, e o SBT tinha comprado os direitos de exibição de Rambo 1. A Globo falou, não quero nem saber, vou exibir o Rambo 2. Pois o Silvio Santos, o homem do baú, coloca a propaganda do Rambo 1 na televisão falando, ó, não adianta assistir o 2 se não tiver assistido o 1 primeiro. Olha o nível da coisa. Foi uma das competições mais bizarras já acontecidas na televisão brasileira, foi causada por esse personagem, esse filme Rambo, cara. Isso eu ainda não tô falando do concurso do Rambo brasileiro promovido pelo Gugu Liberato no programa dele. Eu ainda nem tô falando disso, mas nós vamos colocar uns videozinhos disso pra vocês aqui, galera. Bom, passando essa febre do Rambo 1, logicamente, né, o Sylvester Stallone teve uma sacada muito interessante. O Rambo que deveria ser morto, se eu não me engano cometer suicídio, né, no final do roteiro original, ele não faz isso, entendeu? Ele sobrevive no final, ele vai preso, uma sacada do Sylvester Stallone, porque ele enxergou o potencial de uma franquia. Tenho que dizer que o Sylvester Stallone não estava errado. Sabemos que o Sylvester Stallone não é apenas um bom ator de ação, ele é um grande diretor de ação, ele é um excelente roteirista de filmes de ação. Os roteiros são simples, né? São bem direto ao ponto, né? Não tem muita enrolação, mas são bons roteiros, entende? E ele, imediatamente após Rambo 1, ele já começa a escrever o roteiro de Rambo 2, que foi o filme que passou a imagem que nós temos hoje do Rambo. Foi o Rambo 2, o Rambo matador, o Rambo que explode, o Rambo que tem a flecha que tem um Kamehameha na ponta. Esse foi o filme que fez com que nós tivéssemos a imagem do Rambo matador, não foi o Rambo 1, tá, galera? Em Rambo 2 nós temos o Rambo cumprindo pena na prisão após ter acabado com a cidade toda em Rambo 1. E ele recebe uma proposta para ter anistia do governo, tá? Ele sairia da prisão, ele iria para os antigos campos de concentração do Vietnã para encontrar prisioneiros americanos e fotografá-los, confirmar que haviam esses prisioneiros americanos em solo vietnamita. O problema, quem achou que o Rambo ia para lá só para tirar foto, gente? Ele chegou lá, ele foi querer resgatar os amigos dele, metralhou todo mundo, foi preso de novo, foi torturado de novo, ele foi abandonado por uma ordem superior. O Troutman foi forçado a abandonar ele em campo de batalha, né? Que ocasionou na prisão e tortura do Rambo. O que acontece aí? Nós temos aí uma das cenas mais assustadoras de todo o filme, onde ele ameaça, onde ele diz pro superior dele que ele vai voltar, que não há a menor chance dele não voltar e não acabar com tudo, entendeu? E esse foi o filme que se tornou clássico. O Rambo 2 foi o filme que se tornou o grande clássico, preferido da maioria dos fãs de Rambo. Aqui a gente faz um destaque para a pequena participação de Martin Krove, o eterno John Kreese, o sensei do mal em Karate Kid, o sensei do Cobra Kai, que está fazendo um grande trabalho na série Cobra Kai, que nos leva a Rambo 3, né? Onde o Rambo já não quer mais saber de guerra, mas o Troutman, que foi realistado e reconvocado, ele convida o seu pupilo para participar junto com ele de uma operação. E o que acontece, né? O Rambo ele recusa participar, ele realmente não quer mais isso. O coronel acaba sendo preso, o Rambo parte numa operação para salvar o seu mentor. Aqui, gente, a gente tem o filme mais fraco da franquia, tá? Tendo porque eu também acho esse o mais fraco da franquia, mas eu não entendo se talvez o Sylvester Stallone estivesse até um pouco enjoado do personagem, não sei, né? Mas realmente é um filme que não deu prejuízo, é bom dizer que ele não deu prejuízo, mas os produtores esperavam mais desse filme. O sucesso da franquia Rambo foi tamanha, gente. Apesar dessa violência, das balas, explosões e sangue promovidas pelo Rambo, o Rambo ele era exibido no Brasil na sessão da tarde, minha gente, sem cortes. Hoje em dia não pode, né? Hoje em dia, sei lá, capaz de alguém sair por aí metralhando, deixa quieto, né? Confia-se muito menos na capacidade intelectual de quem assiste um filme desse, gente. A verdade é essa, tá? E isso sim eu acho inadequado, né? O sucesso dele foi tamanho que a gente viu o lançamento de vários produtos com o nome Rambo direcionados ao público infanto-juvenil. Tivemos a botina do Rambo. Fortim Rambo, você fica igualzinho ao Rambo. Tivemos o ovinho de espoleta do Rambo. E tivemos o desenho do Rambo, tá? Isso aqui foi uma sacada inteligente pra caramba da produtora desse desenho. Porque Comandos em Ação, que era um desenho de guerra,
faziam um grande sucesso. Eles pegaram um personagem que já era muito conhecido, que era o Rambo, colocaram alguns outros personagens no meio e criaram aí uma versão de Comandos em Ação com o Rambo. Só que o problema desse desenho é o seguinte: a gente via o Rambo atirando em tudo, menos em gente. Muitas incoerências nesse desenho. Tudo bem que era direcionado ao público infantil, mas se é pra matar o personagem, gente, então pra que usar o nome Rambo, né, meu? Bom lembrar que nessa mesma época Rambo também virou o título de canção da Xuxa, gente. É mole ou quer mais? Fez alguns grandes papéis, né? Fez o Especialista, fez o Falcão, campeão dos campeões. E então, a própria carreira do Sylvester Stallone, ela entra em ato aí na segunda metade dos anos 90, né? E aí, no ano de 2006 ou 2007, ele havia ressuscitado o seu grande personagem Rocky Balboa e resolveu fazer o mesmo com o Rambo. O que tivemos então foi o lançamento de Rambo 4, um filme curtíssimo, um filme de pouquíssima duração, onde o Rambo esteve mais violento do que nunca. Só que o filme é tão curto que quando você pensa que o filme está começando, ele já acabou e você nem chegou a ficar anestesiado com a violência. E se passa na Birmânia, onde o Rambo ele trabalha como barqueiro e ele vai transportar missionários, né, que estão levando medicamentos, estão levando comida, né, para os refugiados, prisioneiros de guerra, pessoas que estão doentes, estão feridas pela guerra. O que eu achei legal desse filme foi o realismo do comportamento do Rambo, onde ele pergunta: pô, vocês estão levando armas? Não estamos levando armas. Claro que eles eram membros de uma missão religiosa, então vocês não vão salvar ninguém. É uma parte do filme que você vê o pessimismo desse personagem. Um cara que já viu tanta porcaria na vida que ele não há qualquer resquício de esperança na humanidade por parte do Rambo nesse filme. A gente percebe isso. E a gente percebe uma coisa curiosa, que o Coronel Trautman, que foi tão importante nos 3 primeiros filmes, se mostra um personagem um tanto descartável. Ele não faz a menor falta nesse filme, gente. Mas ainda assim nós tivemos aí uma boa atuação do Sylvester Stallone, mais uma vez convencendo muito com um soldado sofrendo de trauma de guerra. E logicamente a crítica desceu além mais esse filme, né? Desceu além, não acharam que ele estava muito violento, né? E um soldado, a gente sabe que soldados não podem ser violentos com os inimigos, né, gente? Sabemos disso, né? O soldado não pode matar o inimigo, não importa que o inimigo tente te matar também. E aí a gente tem aí um hiato de mais uma década sem Rambo, mas o Stallone, ao contrário do que aconteceu da última vez, o Stallone em franca atividade, explodindo um sucesso atrás do outro. Tivemos aí Creed 1 e Creed 2, tivemos Mercenários 1, 2 e 3, tivemos Rota de Fuga. O Stallone, agora planejando sua aposentadoria, resolveu ressuscitar o Rambo, que nos leva ao Rambo até o fim. Mais um filme curtíssimo, onde o Rambo tá bastante violento, mas aqui a gente percebe o quê? Um Rambo que tá meio que se libertando daquele estresse pós-guerra. É um cara que parece ter recuperado a fé, pelo menos em parte da humanidade. Ele meio que adota uma sobrinha, demonstra também ter muito carinho por uma tia dessa sobrinha. E aí nós temos aí um Rambo tentando ser mais civilizado, ele está domando cavalos, entendeu? Ele trabalha como voluntário para a polícia local, um cara comum. E aí o que acontece? Sequestram a sobrinha dele. Gente, eu me pergunto se não tinha outra pessoa para sequestrarem a sobrinha, gente, é sério. Não tinha, não. Meu Deus do céu, gente, não tinha outra pessoa para sequestrarem, meu Deus. Sei lá, meu, é muita... Sei lá, é muita burrice, gente. Perdoem os spoilers, quem não quiser spoiler, não veja essa parte, né? Bom, vamos lá. A sobrinha dele é sequestrada, levada por um cartel aí que comercializa escravas sexuais no México. Nós temos o Rambo indo atrás dessa sobrinha. Nós temos aí o Rambo busca dentro de si lá aquele assassino de guerra que ele sempre foi. E aí nós temos o Rambo explodindo Deus e todo mundo. Mais um filme super sangrento da franquia. E vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho de aspectos técnicos, vai, galera. O Sylvester Stallone, ele tem aquele problema com paralisia facial, né? Sabe disso, então isso limita a capacidade de atuação dele. O Rambo foi um personagem que ele deu um norte ao Stallone, ele viu que ele ia ter que interpretar sempre esse tipo de personagem para ele criou uma zona de conforto, né? Isso talvez tenha facilitado para os críticos falarem tão mal dele, mas é preciso entender que ele faz bem esse papel, ele é um ator que entrega o que promete, gente. E o Rambo não poderia ter sido vivido por nenhum outro ator, gente.
a gente percebe que os campos de concentração, principalmente em Rambo 2, pela iluminação natural que foi utilizada em várias cenas onde ele é capturado, aquela ideia de um cara que vai ter que sobreviver naquele sol escaldante. No momento em que ele é levado para a sala de interrogatório, você vê aquele ambiente claustrofóbico. Passou para o espectador com eficiência aquilo que estava na cabeça do diretor do filme, gente. Muito justo quando a gente avalia esse filme. O Rambo 5 ele recebeu uma crítica muito injusta por parte de um certo jornal, tá? Entretanto, a gente tem que entender o seguinte, gente. E isso precisa ser dito. Numa época onde qualquer mostra de proatividade e até mesmo virilidade masculina acabou sendo apelidado de masculinidade tóxica, personagem como o Rambo, ele é uma verdadeira afronta, gente. Graças a Deus que ele é assim, porque senão não seria o Rambo. Entendeu? É triste a gente ver gente que tanto criticou Crepúsculo, né, tanto falou mal de Crepúsculo, fala mal do Rambo, porque Rambo é justamente o oposto. Sinceramente, né, galera? Se o que te incomoda no Rambo é a violência dele, vá assistir Crepúsculo. Entendeu? É um filme de guerra, é um filme de um soldado que sofre de estresse pós-guerra. A violência gráfica, inclusive, faz parte do histórico desse personagem. Se não tivesse isso, não seria o Rambo. O Rambo teve alguns subprodutos muito interessantes, galera. Falamos do Comando para Matar, excelente filme com Schwarzenegger, que eu não sei porque não virou uma franquia também, mas acho que o principal subproduto de Rambo foi, sem dúvida, Braddock e o Supercomando, estrelado por ninguém menos do que Chuck Norris. O Rambo, nas suas primeiras aparições, foi dublado pelo grande e saudoso André Filho. O Stallone ainda hoje, apesar do excelente trabalho do dublador atual, o Stallone até hoje, a voz dele ficou muito marcada com a voz do André Filho, gente. Que perfeição de sincronia que tinha o André Filho com o Stallone. E eu falei que a gente ia falar de algumas bizarrices, né? O concurso Rambo brasileiro, galera, era apresentado no Viva a Noite pelo então iniciante Gugu Liberato. Era um concurso onde se pegava alguns fisiculturistas, alguns nem tanto, que iam pra lá pra mostrar que eram o Rambo brasileiro, tinha que ter semelhança com o Rambo, tal. E eles faziam um clipe bizarro. O que se parecesse mais acabava ganhando. O problema é que, na metade, isso acabou virando uma espécie de concurso de Miss Brasil pra homem, né? O Rambo tinha que mostrar os talentos dele fora do fisiculturismo, gente. Tinha um lá que cantou. O Rambo mal fala, gente. No 5 foi muito interessante esse novo, que o Rambo tava bem falante, tava tentando se livrar do estresse pós-guerra. Agora o Rambo, ele mal fala, o cara cantou, minha gente. O outro então cozinhou. O Rambo come coisa crua, como assim, meu? Umas bizarrices aí que aconteceram em função do sucesso desse personagem. Galera, o que eu tenho a dizer é o seguinte: Rambo é um filme que ele dialoga com os anos 80, com uma época onde a gente estava acostumado com esse tipo de herói, e eu acho que esse tipo de personagem ele faz falta no cinema hoje em dia. Porque para mostrar certo tipo de realidade que hoje em dia o cinema ele se priva. E eu acho o seguinte, o Rambo realmente é um marco para uma época e é um personagem que vai acompanhar o Sylvester Stallone para sempre. É isso aí, galera, esse foi o nosso Tudo sobre o Rambo. Espero que tenham gostado e dentro em breve vamos falar de mais grandes ícones do cinema aqui no Nerd na TV, beleza? Forte abraço, valeu!